eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. O objetivo aqui deste vídeo é continuar o tópico sobre tensões nas estruturas de asas e fuselagens, no sentido de se determinar agora a distribuição de tensão normal e fluxos de desalhamento, né, nas seções idealizadas de asa e fuselagem dentro do que a gente comentou no vídeo anterior. Especificamente aqui, a gente vai focar na questão da determinação de tensão normal em seções de asa e fuselagem dentro dessa lógica da idealização. Tá? Então, de início, é importante recuperar algumas relações de interesse do modelo clássico de flexão, porque, como comentado no vídeo anterior, a gente vai utilizar esse modelo de flexão para nortear esse processo da idealização. Admite-se que o centro de gravidade de uma seção de geometria arbitrária seja posicionada à origem do sistema, né, de referência. Então, o nosso sistema de referência ele obrigatoriamente está associado no centroide da minha seção transversal. Ou seja, a gente está trazendo aqui algumas referências para que as expressões que a gente vai aqui destacar, elas façam sentido nos sinais apresentados, tá? Então, os eixos do sistema são tais que, na direção normal, ao plano, alinha-se o eixo x, enquanto que os eixos z e y estão contidos no plano da seção transversal. Ou seja, se eu tenho uma dada seção de viga, né, o que ele está falando aí é que, né, na direção normal, ao plano alinhado, né, no caso, está o eixo x, ou seja, e os eixos do plano da seção transversal são os eixos ZY. Admite-se também que nesta seção as ações externas tenham por equivalentes estáticos uma força normal, ou seja, eu tenho no caso aqui mais geral a flexão composta, né? A força normal e momentos de flexão, né? MZ e MY. Na hipótese que os eixos Z e Y coincidam com as direções principais de inércia, pode-se deduzir as seguintes relações para o cálculo de tensão normal. Olha, cuidado, tá? Vale para essa situação, essas expressões que eu vou destacar agora é na situação em que os eixos da seção transversal, Z e Y, eles coincidem com as direções principais de inércia, ou seja, o produto de inércia vale zero. Então, nesse caso, né, para a tensão, para a flexão composta, essa expressão aqui é a válida, né? Ela pode ser aplicada, né? Então, ele me dá aqui que o MZ e MY são componentes do vetor momento de flexão, contidos no plano, na seção, em relação aos eixos de referência, né? Aqui a área da seção transversal, a inércia, são os momentos principais de inércia, né, calculados em relação aos eixos Z e Y, respectivamente, e o sistema de coordenada Y e Z. Aqui ele só vai destacar os tipos de flexão, né, que é a mais geral, a anterior, né, e aí daquela lá, mais geral, a gente pode ter uma situação de tração com pressão centrada, ou seja, barra sobre força normal, flexão pura normal, né, ou seja, na situação com momento ou só em Z ou só em Y, a flexão pura oblíqua, né, com os dois, e a tração ou compressão excêntrica, né, numa situação onde você não... que é justamente isso, né, ou seja, a força normal que não passa pelo centroide da seção, me provocando aqui uma flexão. Sendo EZ e EY excentricidades da força normal em relação aos eixos principais, né? Z e Y, respectivamente. Agora, numa situação, né, de posicionamento qualquer dos eixos de referência no plano da seção, ainda com origem no centro de gravidade, mas sem que haja coincidência com as direções principais de inércia, se eu quiser quantificar, por exemplo, a tensão normal para uma situação de seção com essa condição, né, onde os eixos, né, de referência que passam pelo centroide, eles não são eixos principais de inércia, a expressão para se determinar a tensão normal não é mais aquela, não. Ó,
já muda. Aí eu tenho que recuperar aí elementos de mecânica dos sólidos 2, né? Então, é justamente isso. E essa expressão aqui, nos sinais apresentados, ela vale para essa condição aqui, ó, né? Esse YZ aqui e os momentos MY e MZ positivos para essa situação, onde esses dois, né, flechinhas aqui me indicam, né, no caso do momento, para onde eu aponto o polegar na condição de fazer a regra da mão direita, né? Ou seja, a tendência de giro que esse MY me dá e que esse MZ me dá, tá? Qualquer coisa, se não ficar claro aqui, a gente comenta isso no momento síncrono também. Perfeito? Então, é justamente isso. Nota-se que os sinais à frente, né, dessa aqui e dessa aqui, elas valem para essa situação aqui, ó. Os vetores, momento, têm os sentidos convencionados como positivos indicados para uma seção arbitrária na figura abaixo. Além disso, a força normal, quando de tração sobre a seção, é considerada positiva classicamente, né? Como a gente já sabe, né? Tensão de tração positivo, tensão normal de compressão negativo. Agora a gente passa para a questão da idealização, no sentido de estimar, né, o sigma, né, a tensão normal. A aplicação do cálculo anterior às seções idealizadas de asa e fuselagem tem como preliminar a própria idealização a partir da seção dada, considerando-se, em particular, a determinação das áreas equivalentes de parede que cabem a cada reforço, que foi aquilo que a gente já tinha comentado, né? Lembra que a gente falou? Uma parede, originalmente, ela vai distribuir tensão normal, né? Uma parede, né? Uma casca, né? Que me caracteriza aí uma skin ou uma alma, né? De spa, por exemplo, de longarina. Ela vai conseguir transmitir alguma coisa de tensão normal, só que a gente vai desconsiderar isso, né? A gente vai sair de uma parede cheia para uma parede idealizada, onde o elemento, né, ou seja, a condição de área que distribui tensão normal, ele vai ser jogado aqui, ó, né, ó, para as extremidades, que vão me caracterizar lá os booms. É justamente essa relação aqui, né, da situação real para a situação simplificada e idealizada, que a gente vai compor uma equivalência estática para calcular justamente essas áreas aqui equivalentes, porque é justamente isso. Essa situação aqui de distribuição, ela passa para essa situação aqui concentrada, de tensão normal, mas esses elementos aqui, veja, eles vão ter que ter essa equivalência, ou seja, nesse ponto, esse elemento tem que me distribuir σ1, né? E nesse ponto aqui, esse elemento daqui vai ter que me distribuir σ2. E aí a gente vai, por meio da equivalência, né, de momentos, né, equivalência estática, conseguir calcular essas áreas, que é o que esse slide comenta. Então, admite-se que ao longo de certa face de largura B, ó, e espessura T, de um elemento de parede, haja uma distribuição linear de tensão normal. Aqui, ó. Não é? Com valores extremos iguais, ou seja, os valores extremos, σ1 e σ2. E aí, com isso, eu consigo, não é, definir uma lei linear de distribuição de tensão, né, a partir dos extremos σ2 e σ1. Né? Claro, e se a distribuição linear tem coerência com o modelo clássico de flexão. A ideia é substituir de modo estaticamente equivalente, como eu falei, o elemento original por um equivalente simplificado, né? Por um elemento formado simplificado por parede de espessura nula e dois reforços posicionados com distância entre os centros das seções igual à largura B. Ó, né? É isso que a gente fez, né? Eu peguei isso daqui e coloquei esse elemento aqui de espessura nula e com dois reforços aqui concentrados, me representando aqui, né? Ou seja, o centro desses elementos me representando aqui a largura B. O critério para a determinação das áreas é a equivalência estática de momento, né? A equivalência estática em questão é tal que as tensões calculadas nos reforços do elemento idealizado têm os mesmos valores dos extremos da situação original. Além disso, o momento em relação a qualquer ponto do plano da face calculado, tanto pela distribuição de tensão original quanto pela tensão nos reforços,
deve ser o mesmo. Essas duas condições são empregadas para a determinação das áreas de reforços. Isso aí a gente vai desenvolver no momento síncrono. Assim sendo, tendo em vista a igualdade de tensões normais admitidas na primeira condição e equacionando-se os momentos das tensões nos elementos original e simplificando essas relações, aponto por conveniência coincidente com o centro do reforço A2, por exemplo, eu vou fazer a questão da equivalência de momentos em relação a esse ponto. Né? Aí eu vou transformar essa tensão numa força, né, que é pegar isso vezes essa distância, igual ao momento produzido, por exemplo, por essa tensão distribuída aqui, que eu vou transformar em força em relação a esse mesmo ponto. Essa equivalência que a gente vai desenvolver no momento síncrono, que a gente fez aqui, né? Tá aqui, ó, né? Mas se ficar com dúvida eu vou desenvolver, né? Ó, aqui, ó, aqui é a situação, né, idealizada, né, de equivalência de momento, né, aqui é força vezes distância, que é o braço B, e aqui a questão desse mesmo cálculo feito para a situação original, né, que é essa situação aqui. Tá? Isso daqui me representa momento, isso daqui me representa momento. Com isso eu consigo tirar a área 1. Analogamente, se eu fizer o momento em relação a A1, eu vou tirar a área 2 e a gente vê, ó, que as áreas, né, elas são iguais. Né? A área, né, A1 é igual à área 2. E aí, para a gente terminar esse tópico e depois fazer a aplicação nos momentos síncronos, a gente observa, né, que as relações das áreas 3 e 4, né, ou seja, observa-se que em termos de utilização das relações 3 e 4, as tensões normais σ1 e σ2 em geral teriam valores determinados em cada caso de solicitação, aplicando-se as relações 1 ou 2 para a situação de seção onde os eixos eles coincidem com os eixos principais de inércia ou não. Né? Disso resulta que a idealização deve ser construída para cada caso de solicitação. Né? Como a gente vai demonstrar e discutir aí também nos momentos síncronos. Tá? Então, a gente finaliza esse tópico aqui, né, esse início da apresentação, né, de modelos simplificados para estimativa de tensão normal e fluxo de desalhamento. No caso aqui, só considerando, por enquanto, a estimativa de tensão normal em asa e fuselagem. E aí, depois desse vídeo, aqui a gente vai fazer aplicações com exercício desse processo, e aí a gente continua nos próximos vídeos com a estimativa possivelmente de fluxo de cisalhamento para seções abertas, e aí a gente continua, né, para seções fechadas, unicelulares e multicelulares. Então, até o próximo vídeo.